Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e o programa de hoje teremos um podcast esclarecendo dúvidas sobre o mercado de crédito, com os especialistas Emílio Vieira, Felipe Calado e Elcio Monteiro da Brasil Bens. Não saiam daí, o Atual Chique está começando! Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. O Atual Chique dessa semana está no formato diferente, no formato podcast. Vamos falar sobre crédito imobiliário com especialistas aqui do mercado. Emílio Vieira, Felipe Calado e Elcio Monteiro. Tudo bem, Emílio? Tudo bem, Queria boa que você tarde. contasse essa novidade aí que está todo mundo alvoroçado para saber. Bom, primeiro, muito obrigado a oportunidade de estar aqui com vocês, estar junto aqui com a Brasil Bens, a pessoa do Elcio, e aqui também com o Felipe. Bom, a novidade que a gente traz é uma novidade no mercado brasileiro, que é o crédito com garantia de imóvel, também chamado de home equity ou refinanciamento de imóvel, né? Esse produto está muito no início aqui no Brasil, mas no sentido de mais instituições, mais fundos investirem nele e colocarem no mercado. É um produto que hoje na pessoa física, nos Estados Unidos e na Europa, representa 90% das operações de crédito feitas. Então é um negócio que nós estamos tratando aqui do futuro. Pra você ter uma ideia, nos imóveis de aquisição, quando a pessoa está comprando de um para o outro, o mercado hoje tem 320 bi tomado. Esse mercado do crédito com garantia de imóvel, que é a oportunidade que nós estamos tendo aqui para falar, hoje está em apenas 4 bi. Então ele está muito no bem início, no começo. bem no começo. Os grandes bancos não exploram. O banco que melhor explora hoje é o Santander, ele faz 50% do mercado. O Itaú faz menos da metade do que faz o Santander e os demais estão com os fundos. Cada vez mais fundos estão entrando e nós trazemos essa oportunidade aqui dos fundos estarem com empresas que já estão vendendo outros produtos no mercado e trazendo essa novidade para o cliente, que vai facilitar o dia a dia, a vida dele, tanto do cliente, dos clientes médicos, empresários, construtoras, que queiram ter maior liquidez no seu negócio, que queira reestruturar a sua vida financeira. Nós temos nesse produto um prazo longo comparado a outros produtos do mercado financeiro com custo muito baixo. O Emílio, em outros países é mais comum esse fundo, né? Europa e Estados Unidos, 90%. Que bom que está vindo para o Brasil. Essa linha de crédito é feita na pessoa física, 90% em quantidade é feita nesse produto nesses países mais desenvolvidos. E o diferencial dele para um outro financiamento comum, qual é? Prazo e taxa. Que é tudo que todo mundo quer, né? Sim, prazo os custos e são uma taxa. bem abaixo dos demais, de consignado, do crédito pessoal, do cheque especial ou de um capital de giro que a empresa vai usar. A empresa, por que ele ele sai mais em conta para o cliente final? Porque tem uma garantia muito forte, que são os imóveis, então pode ser feito a longo prazo com taxas menores. Emílio, então eu fiquei, em virtude do produto, eu fiquei com uma dúvida assim, se tem uma destinação do produto para algum público específico, ou ele atende um nicho variado aí de Ele opções? atende um nicho variado, basta o cliente ter o imóvel em seu nome, em nome de terceiro ou em nome da empresa. Certo. Não precisa estar em nome dele. Mas necessariamente tem que ter um imóvel como lastro para ser alienado em cartório. O cliente não precisa se desfazer do bem, ele continua sendo o proprietário do imóvel. Caso ele tenha o financiamento, queira vender, o imóvel é dele. Ele vai lá e consegue fazer a venda e fazer outras negociações. Ele pode usar como capital de giro também na empresa. Sim, ainda as com essa empresas, crise, né? Um monte de empresas. Sim, com a crise que a gente está vivendo, teve a pandemia, mas já estávamos em crise antes, todos sabemos disso, se acentuou a necessidade de ter crédito de longo prazo. Então esse é um produto que vem bem a encaixar. Só fiquei com uma dúvida, o prazo é muito atrativo, né? Até 240 meses. 240 meses para ele poder, então acaba... De 1 ano a 240 meses. Facilitando a situação financeira dele com uma parcela bem acessível, né? Para ele poder
Legal, importantíssimo esse. Quando você trata de imóvel, Emílio, então nós temos um entendimento que o imóvel vai ficar alienado, então, para essa tomada de crédito. O imóvel fica alienado e podem ser prédios, pode ser galpão, pode ser terrenos, apartamento. Nós temos um fundo aqui que nós representamos, que é um fundo próprio, mas nós temos negócio com outros fundos e com os grandes bancos de primeira linha também. Ô, Emílio, se tem um grau de dificuldade de aprovação num banco de primeira linha, os fundos são mais, aceitam mais essa operação. Fazemos até para clientes negativados. Legal. E como a pessoa tem um imóvel de 5 milhões, quantos por cento ela consegue levantar desse imóvel? Por lei no Brasil, você consegue levantar até 60%. Isso é lei. Então, varia aí entre 50% e 60% do valor avaliado. Quem avalia o imóvel é o credor, quem vai emprestar o dinheiro. Ele faz essa avaliação e vai disponibilizar esse valor. É feita uma pré-análise para ver o cadastro da pessoa física ou da pessoa jurídica. Nessa pré-análise, viu que tem como seguir com a operação, vai para a avaliação do imóvel, análise jurídica. Em 10, 12 dias, nos fundos, você consegue assinar o contrato. É bem rápido. É bem rápido. E a preocupação desse consumidor hoje, Emílio, é o prazo, isso é importante a gente poder dar essa noção para ele de que prazo ele vai conseguir adquirir esse produto, essa linha de crédito. Você consegue explanar para a gente uma noção de prazo? Então, nos bancos de primeira linha, Santander e Itaú, que são os que mais fazem, ele aprova o crédito do cliente primeiro, às vezes a gente consegue em uma hora ter esse crédito aprovado, ter a resposta. E assina entre 12 e 15 dias. Aí vem um tempo de avaliação, mais 4, 5 dias úteis, e mais 4, 5 dias para análise jurídica e depois a assinatura do contrato. Depois disso feito, vem o tempo de cartório, que varia muito de região do Brasil. Em média, 15 dias úteis. Então, após essa alienação feita necessariamente no cartório, o imóvel, o crédito em mais 48 horas é liberado na conta do cliente. Falando em cima do imóvel, então, Emílio, existe um valor mínimo, máximo para essa operação? 30 mil, o mínimo, e até 60% do que for avaliado o imóvel ou da capacidade de pagamento do tomador. Perfeito. E tem uma limitação? Não tem. Pode ir até, se tiver um imóvel de 10 milhões, vai analisar para 5 milhões, para 6 milhões, é isso? 30 milhões, 40 milhões. Tem uma operação na nossa esteira de 22 milhões agora, outra de 30. Então tem uma abrangência, não sei se vamos fazer, mas o mercado está cada vez falando mais com a gente, é impressionante, cada vez mais pessoas, mais entrantes nesse negócio. E quais os critérios para a pessoa física e pessoa jurídica? Critérios são os critérios de análise de crédito, né? Os fundos, a área de crédito, vai analisar a renda, o imposto de renda da pessoa física, essa capacidade de pagamento, pode ser feito também através de comprovante de extrato bancário. Na empresa vai pedir os demonstrativos de resultado, vai pedir o balanço, o faturamento, o comportamento dela que vai ser analisado, como qualquer uma outra linha de crédito feita em banco. Tem um fator que eu vi que é importante e auxilia bastante esse produto, né, que as outras linhas de crédito acabam restringindo, que ele pode ter uma restrição ou alguma pendência. Sim, pode é verdade. Estar um pouco atrapalhado. Mas sentido. Isso, Elcio, nos fundos que nós estamos trazendo aqui com você. Né? Porque nos bancos de primeira linha, ele já rechaça, ele acaba discriminando. O cara não aceitando, mas os fundos são mais... aceitam, pode estar, inclusive, com processo trabalhista, processo em andamento. O que se faz é análise de pagamento da empresa. A ideia aqui desse produto, em que a gente entra muito forte nisso, é uma reestruturação da vida financeira dele. E o que o nosso comercial, e o cliente tem que ver? Ele está decidido a fazer? Então, o que a gente precisa fazer? Entrar ali na nossa plataforma, via Brasil Bens, e fazer análise, fazer a simulação, fazer que está na média do que se cobra o mercado, nós temos ali os simuladores. Então ele fala, quanto que eu vou pagar por mês? Tanto. Quanto cabe no meu bolso? Quais são os custos envolvidos? Quanto vale meu imóvel? Né? Quanto vale... É uma reestruturação financeira tanto para a família como para a empresa. Né? Ele atende aí os dois. Perfeitamente. Então ele não tem um público-alvo, né? Quem tiver um imóvel e estiver precisando de um crédito... Exatamente. Mas o que a gente mais vê são empresários tomando, são médicos, tem funcionários públicos, pessoas que usam crédito, por exemplo, pessoas usuárias funcionário público usuário de crédito consignado. Eu falo aqui sem errar, um cliente de crédito consignado que estiver usando 300 mil reais,
que tiver usando 150 mil reais de consignado, ele vai conseguir levantar 350 mil numa parcela menor do que o consignado que ele tem hoje. E por um prazo longo, né? Sim, se ele paga 7 mil de parcela, usando ali 120 mil reais descontando no salário dele, com um prazo menor e juros maior, ele vai conseguir no crédito com garantia de imóvel ir a 240 meses, pagar 3.500, 4 mil reais e ter um crédito ainda maior, mais do que o dobro do que ele usa hoje. Ele vai estender o prazo e diminuir o valor da parcela dele mensal. Né? Exato. Isso é fundamental. Ele pode juntar todas as dívidas desafoga, dele com cartão de crédito. O nosso trabalho é ir mostrando isso para os comerciais, para as pessoas que falam no dia a dia com os clientes e para o cliente também, falar, olha, isso aqui é o que te possibilita, que a gente chama muito na gíria do dia a dia, desafogar, né? Sua parcela de pagamento mensal. Então, isso vai te dar um fôlego para você ir pagando aos poucos. E olha, a gente até comentava ali fora, pô, no Brasil, a pessoa pega com 20 anos, mas paga em 6, 8 anos. Ela paga. Já existe essa cultura. Já existe essa cultura no Brasil. Então, você paga no longo prazo. Por exemplo, na minha vivência do mercado, que eu estou há 30 anos nisso. Só há 30 anos. Um pouquinho mais, e passei por grandes bancos também. O que a gente via, por exemplo, o mercado na década de 90, início de 2000, construtoras que estiveram nos ouvindo aqui, sumiram os bancos, desapareceram, as construtoras tiveram que se virar. O que elas criaram? Uma parcela chamada balão. Então, você tem uma parcela baixa e joga, por exemplo, de 2 mil reais e joga 80 mil reais uma vez por ano para o cliente pagar, ou 50 mil. Para quê? Para sobreviver com isso, para poder a pessoa ter fôlego. Então, essa parcela mais baixa faz com que a pessoa encaixe melhor a necessidade dela, mas é preciso que os especialistas, quem está no dia a dia, consigam mostrar isso. E os nossos simuladores, a nossa plataforma, a nossa equipe, a estrutura, está voltada para isso. A gente tem que divulgar esse fundo, né, Emílio? Divulgar para ele ir lá e fazer uma simulação, para ele analisar se isso cabe no bolso dele, né? Se atende e cabe, acaba fazendo e vê que tem ganho. E sai do sufoco, né? Exato. Na verdade, a pessoa está endividada, não sabe o que fazer. E explorando um pouquinho, a gente faz também, tanto nesse refinanciamento de imóvel, que é o crédito com garantia de imóvel, como também as aquisições, e a gente faz muita aquisição, para quem estiver no dia a dia, para clientes que foram negados em bancos. Então, a gente pode fazer até 50%, 60%, mesmo que o cliente tenha algum apontamento, nossa equipe consegue fazer um prazo até 240. É mais uma notícia boa, né? Porque quem não tem, né, um problema na vida, todo mundo. E quer morar, quer uma casa para a família, e além de fazer, e na parte do refinanciamento ou do crédito com garantia de imóvel, se o cliente tiver com dívida de IPTU, porque normalmente começa a atrasar as coisas, atrasa IPTU, atrasa um monte de linha de itens. O fundo quita esses valores, colocam tudo dentro dos 50% do financiamento e libera o crédito, a diferença. Podemos só desenhar eu acho importante isso para quem está vendo, assistindo, né? Um exemplo, ele tem um imóvel de 600 mil, ele vem buscar um recurso, aprova lá de 50%, 300 mil, e ele tem 30 hoje de débito lá entre IPTU, entre alguns problemas de restrição, tudo. Resumindo, se eu tiver, Emílio, você pode me ajudar. Ele conseguiu, dos 600, conseguiu 300. Nós vamos lá acertar os 30, o fundo vai resolver, sanar esses 30 de débito. Aí ele vai ter uma liquidez de 270 líquidos. Exatamente. Isso vai estar à disposição dele para ele tocar o restante. Isso é importante, né, para o consumidor poder... Os bancos de primeira linha não fazem. Não faz isso. Não fazem porque não tem fluxo operacional. Ele já vai recusar de início uma avaliação cadastral, uma avaliação socioeconômica. A agência bancária não faz, a área central do banco não faz, e ele não tem ferramenta. Nós vamos acolher esse consumidor aí. Exatamente, que está desassistido. Está desassistido, né? O que é obrigatório? Quem está devendo, por exemplo, ISS, trabalhista, ou IPTU, aquilo que envolve, que fixa dentro do imóvel, necessariamente, nesse exemplo que você deu, Elcio, precisa quitar os 30 mil. Primeiro, para poder dar sequência. Mas tem casos que mesmo com processo rodando, apontamento acontecendo, o fundo consegue fazer a liberação do recurso, mesmo sem necessidade da quitação. Porque o cliente às vezes vai falar, mas eu não quero quitar, eu tenho um apontamento. Não tem problema, nós temos um formato para fazer que eu me permito não falar aqui. As nossas equipes vão falar no dia a dia. Mas a gente consegue fazer. Procurando a equipe comercial, a gente vai dar um rápido intervalo agora e voltamos já falando mais sobre esse fundo de investimento. Não saiam daí.
sua reforma com parcelas a partir de R$ 349 em até 200 meses para pagar. O consórcio é uma ótima opção para você adquirir um imóvel por meio de parcelas mensais sem juros. Além do sorteio mensal, é possível dar lances, inclusive usando seu FGTS, para ampliar as chances de ser contemplado. Com a Brasil Bens, você também consegue usar seu crédito de consórcio para construir, reformar, comprar uma casa de praia, campo ou um terreno. A Brasil Bens, por meio do consórcio de reforma e construção, estabeleceu parcerias com administradoras, disponibilizando ferramentas de crédito para transformar o seu desejo em realidade de forma econômica e sem entrada. Contrate seu consórcio com a Brasil Bens e realize seu sonho de construir, reformar, comprar uma casa de campo ou praia ou comprar um terreno, com parcelas a partir de R$ 349. Plataforma Brasil Bens, tudo em um único lugar. Uma clínica de estética avançada com profissionais multidisciplinares e altamente qualificados, em constante atualização, tornando excelência em saúde e beleza. Assim é a Clínica Lilian Fonseca, em Limeira, com o objetivo de superar as suas expectativas, com atendimentos personalizados, dispondo dos melhores e mais modernos tratamentos. Ética e transparência, compromisso com o cliente, qualidade nos procedimentos, respeito e valorização do ser humano. Venha conhecer a maior clínica de estética da região, com amplas salas e 20 vagas de estacionamento. Estamos te esperando. A vida é muito curta para você não se amar. Faça uma cirurgia plástica e aumente a sua autoestima. Fique de bem com seu corpo, faça sua avaliação e fique pronta para o verão. A Brasil Bens, por meio do consórcio de serviços, adquiriu parcerias com administradoras, disponibilizando ferramentas de crédito para tornar seu desejo realidade de forma econômica e sem entrada. Contrate seu consórcio com a Brasil Bens e realize seu sonho de prótese de silicone, cirurgia bariátrica, lipoaspiração, sorriso perfeito, com parcelas a partir de R$ 225. Plataforma Brasil Bens, tudo em um único lugar. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Voltando com a Atual e Chique Podcast, hoje estamos falando sobre crédito imobiliário com os especialistas Emílio Vieira, Felipe Calado e Elcio Monteiro. Ô, Emílio, vamos falar mais um pouco sobre esse fundo. Quem está precisando de dinheiro, que teve algum problema agora com a pandemia, como que faz para adquirir esse crédito? Olha, pode entrar no nosso site, o site lá através da Brasil Bens, se cadastrar, e nosso comercial pode falar com ele e prestar toda a assessoria do que será necessário, né? Ali mesmo ele pode fazer a simulação e saber quais são as parcelas que pagam por mês, qual o prazo, valor do imóvel que ele tem que ter em mente, quanto vale, né? A pessoa pega todas as suas dívidas, né, junto, faz uma conta, né, Emílio? Exatamente. E vão procurar resolver o problema. Importante a pessoa ter assim, o imóvel quando vai ser avaliado, numa operação dessa, é como se o imóvel é da pessoa, mas quem está dando crédito vai avaliar de uma forma muito firme a mercado. Então vai ser assim, uma coisa que eu quero vender, outra quanto vale. Então tem ali uma expectativa de valor, que é um valor X. E a pessoa, é importante ela ter, e às vezes a pessoa, nós seres humanos, o empresário, o médico, o público-alvo, quando está no dia a dia e está com dívida, ele não quer nem botar no papel. Então assim, o que a gente aconselha ele é assim, toma uma água, respira, coloca no papel. Veja esse custo que você está tendo mensal. Às vezes tem empresa que chega para a gente, olha, estou pagando aqui, conseguiu fazer a conta, estou pagando 250 mil por mês, um custo financeiro danado. A gente vai fazer as operações, cai para menos de 100 mil a parcela, 70, 60 mil, um valor que quita todo esse custo de rotativo, cheque especial, juro sobre juro, e a pessoa está ali derretendo o patrimônio dela. Então essa pessoa entrando com o nosso especialista, com o nosso time, entrando aqui nessa linha que nós estamos falando, ela vai conseguir dar uma estancada nisso. E vai conseguir renegociar de forma também favorável para ela. Vai ter um poder de renegociação. Poder de negociação muito maior. Olha, eu consigo pagar, vale 100 mil a dívida. Eu consigo pagar, eu tenho tanto para pagar. Vai poder negociar, porque tem do lado aqui uma carta de crédito aprovada falando assim, ó, está aprovado, nós vamos emitir desde que esses itens aqui aconteçam. Aí a pessoa sai, vai rápido fazendo essa negociação. E dorme em paz, né? E dorme em paz. Ele acaba resolvendo o melhor na vida. E eu vejo muito assim, a gente acompanha algumas operações que já vem tendo, né?
existe não é uma frustração. Geralmente o tomador, o proprietário do imóvel, ele tem uma expectativa de valor acima um pouco da média, né? É bem o que você falou, não é o valor de venda. Acho que ele teria que se conscientizar com o valor a cabeça de quem estivesse comprando, né? Exatamente. Ele inverte. No meu lugar, ele fala assim, se eu estivesse no lugar de quem está comprando, isso, perfeito, quanto seria meu imóvel? Quanto que eu pagaria? Esse é o valor que vai ser avaliado. Eu vejo que é o valor de fato negociado. Esse consumidor fica um pouco apreensivo, às vezes. Ele fala, meu imóvel vale 1 milhão. Aí vem uma avaliação de 780, ele fica um pouco frustrado. Mas o fundo era melhor que desse 1 milhão para te emprestar 500. Sim. O fundo vai baixar para 350. O que ele tem que ver se vai resolver o problema financeiro. Exatamente, se vai encaixar naquilo que ele está necessitando. Que ele está necessitando. Que é uma matemática simples, mas envolve muito o emocional. Esse produto emocional já está envolvendo a família, está envolvendo a empresa, a pessoa está vendo. E uma outra coisa que eu vejo é assim, a gente fala aqui, eu vou falar, em 10, 12 dias nós assinamos qualquer contrato desde que o cliente esteja decidido. E tenha de fato o imóvel, tenha as condições para poder honrar. Mas com esse emocional a pessoa fica, como é que eu vou fazer? Fica perdido? Vai e volta, vai e volta. Então o tempo médio fica maior por causa dessa indefinição do cliente. Então se o cliente tiver colocar esse ponto na mesa e falar assim, bom, isso aqui que eu tenho para liquidar e ter essa consciência de quanto pode realmente valer o imóvel dele, essa conta fecha e sai rapidamente. É um remédio amargo, mas vai curar o problema momentâneo dele, né? Vai resolver o problema. É muito melhor do que ele ficar com as brigas com aquela mesma processuais, juros solto comendo e cavando um buraco cada vez maior. Ninguém quer parar, né? Ninguém quer parar para pôr no papel, como você falou. Que levou vários empresários do mercado, a quebrar. Porque o pessoal é muito bom comercialmente, é muito bom na produção, mas tem uma parte financeira que tem que ser muito dura e fria. Esse produto entra para resolver isso aqui. Ele tem que ser financeiro, né, na hora desse análise. Ou permitir com que nós preste essa consultoria. Né? Façamos essa consultoria para ele. Entra a especialidade da Brasilbens, com consultores focados em soluções financeiras, que nós vamos conseguir dar essa assessoria de ponta a ponta. Exato. Os produtos comparativos com os produtos que nós temos e tudo mais. Ganha. Perfeito. É o que eu sempre falo, você tem que procurar, a partir do momento que você define, vai fazer um negócio, tem que procurar empresas sólidas. Sem dúvida. E como a gente comentou aí, que é a prática já da Brasilbens, a gente sempre está buscando aí inovações para esses consumidores e para os nossos parceiros. E nós também estamos cadastrando, né, Emílio? Nós temos atuação a nível nacional. De colocar esse representante comercial na plataforma para atender esse produto no mercado. Né? Atuamos em todas as regiões do Brasil. Nós temos hoje, podemos abrir parceria com imobiliárias, com construtoras, várias frentes, despachantes, autônomos, contadores, né? várias frentes para poder hoje ter esse caminho mais fácil para acessar o cliente, sem dúvida. Porque às vezes eu vejo algumas empresas, o empresário procura às vezes até o advogado, a parte jurídica, né? Em vez de procurar o jurídico, ele tem que procurar o financeiro, um consultor financeiro. Sim. Nós estamos aí com a frente toda para poder atendê-los, né? E abrir esse campo mais ainda, sem dúvida. Verdade. Emílio, sabe uma dúvida comum do mercado? Voltar um pouquinho lá na primeira parte. Quando você hoje coloca o teu imóvel para levantar, né, o CGI, a gente sempre tem a dúvida comum que o cliente fala, mas esse imóvel deixa de ser meu. Você consegue explicar essa parte técnica, por favor? O imóvel não deixa de ser dele. Ele é dado em alienação, diferente do que acontecia alguns anos atrás, que era dado como hipoteca. Exatamente. Mas a hipoteca dificultava para quem é o credor. Por quê? Porque precisam da autorização judicial para fazer a retomada e tudo mais. Por que os juros é mais barato e tem maior prazo? Por causa dessa facilidade legal que existe no Brasil. Flexibilizou e deu coragem para quem quer fazer o empréstimo. Claro, eu vou fazer um parênteses aqui e vou mexer com os bancos onde eu fui, que é a minha origem. Os bancos têm interesse ali nas agências em fazer aquele produto que está mais na mão do gerente. O gerente não tem segurança de falar de uma alienação, de um prazo de contratação. É um assunto complexo, né? É mais complexo para ele. Então, aqui eu tenho alçada de 100, 200 mil, faz um crédito pessoal, faz um consignado, faz um cheque especial, mas ele está matando o cliente. É uma taxa exorbitante, acabando com o cliente. É um prazo curto com uma taxa... Prazo curto. Em 2, 3 anos, esse cara vai perder cada vez mais patrimônio. Exatamente. Aqui não. Aqui nós estamos fazendo uma reestruturação. Ele vai deixar o imóvel alienado, mas o imóvel é dele. Ele pode, inclusive, vender o imóvel com essa dívida. Vendeu se o outro tomador, o comprador, não quiser ficar com financiamento,
pega o recurso Quita. e quita. Quita. Porque só é liberado mesmo a alienação em cartório após a Então eu baixa tinha da essa dúvida, matrícula. Emílio. Ele pode transferir, se ele se posterior a isso, ele se atrapalhou, ele pode transferir o imóvel, que se torna até uma venda mais fácil com o débito, né? Sim, exatamente. O cara tem um pode assumir parcelamento. ou quitar. Isso. Idade até 80 anos, prazo do contrato mais a idade do tomador. Tem um só fundo que se relaciona com a gente, que faz com pessoas acima de 80 anos. É difícil, nós não recomendamos. Se tiver outros filhos, os filhos têm que dar o de acordo, mas isso no dia a dia a gente pode interagir e explicar para as famílias como isso Ô, acontece. Emílio, e que preocupação o cliente tem que ter antes de adquirir esse fundo? Ele tem que ter uma preocupação de como está o dia a dia dele do ponto de vista financeiro. Nós não estamos aqui para resolver o problema de vida dele. Nós não temos essa pretensão. Nós estamos aqui para oferecer um produto que é mais usado nos Estados Unidos e na Europa, existe no Brasil há anos, mas nenhum banco quis explorar. Eu sei porque eu participei das discussões Dentro dos bancos. e eu via que não tinha como disputar com linhas de crédito que tem um retorno chamado spread muito mais alto para os bancos. Então, o cliente ele tem que estar preocupado em planejamento, e se conseguir, se o emocional dele permitir. E quem tiver no dia a dia sabe que eu estou falando da parte emocional desse produto, na ponta do endividamento, na ponta de perder o imóvel. Ele vai perder o imóvel com as dívidas que ele tem atuais. Vai cair sobre o que ele tem de patrimônio. E se ele quiser transferir, vai dar fraude ao credor. Então ele tem que pegar e tentar falar assim, o que eu preciso para resolver? Entrar e escutar um especialista que vai fazer as contas corretas, vai apresentar. Nós temos o fundo próprio, mas nós temos outras opções também. Nós temos a opção de bancos de primeira linha, você tem o Santander e Itaú, nós temos mais outros fundos aqui, nós temos 6. Que nós podemos falar, são essas as condições. E no cenário atual da sua vida, que você listou para a gente, as dívidas reais que acontecem, a gente consegue chegar a um denominador e apresentar a melhor solução para essa parte financeira dele. Repito, não para resolver o problema de vida, a vida dele, mas nessa ponta nós temos certeza do que nós estamos falando, a gente consegue ajudar e contribuir com muitas pessoas. Com certeza. É o Mar Azul, né? Eu achei uma ótima solução. Ainda mais incluindo a Brasil Bens, que a gente conhece que é uma empresa sólida. Sem dúvida. E o processo de cadastramento para quem quer comercializar esse produto, intermediar, é simples também, né? Não é muito burocrático. Tem que ter uma empresa, né, para poder intermediar e cadastra na nossa plataforma lá, através da Brasil Bens. Ele vai passar a comercializar esse produto. Fazemos um treinamento, tem um especialista que vai acompanhá-lo. Eu só tenho uma dúvida, Emílio. E o rendimento desse tomador, quem vem buscar? Como que é avaliado esse rendimento dele? A parte da comprovação de renda Isso. é feita através dos olerites, se for uma pessoa física, ou nos créditos bancários, nos créditos na conta corrente dele. De movimentação bancária. De movimentação bancária, mais o imposto de renda, né? É uma avaliação simples. Uma avaliação simples, como é feita nos bancos. Isso andou muito hoje em dia, né? Mudou bastante, flexibilizou bastante. E os fundos estão na mesma linha dos bancos. Que é uma das preocupações de quem vem buscar esse recurso. Essa burocracia. Eu queria agradecer a presença de vocês, do Emílio, do Felipe, do Elcio, e convidado a voltarem aqui para trazer mais novidades, né? Que é muito interessante, que é isso que o meu público atual chique gosta, de novidades. Daniela, muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Boa tarde. O Atual Chique está terminando, mas continue em minhas redes sociais. Entre no Instagram e converse comigo. Estou te esperando, hein? Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la Tour Eiffel, j'en ferai quoi?